Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos resolver mais uma questão do Enem 2024. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. Vamos dar uma lida na questão. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do Sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então aqui eu tenho o esquema do que ele está falando. Ele pergunta: o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é a alternativa A, difusão, B, absorção, C, condução, D, irradiação ou E, convecção. Então aqui ele fala: são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do Sol, né? E eles são compostos pelos coletores solares, onde ocorre aquecimento da água, né, pela energia do Sol, e por um reservatório térmico, em que é armazenada água quente para ser utilizada posteriormente. Aquecedores solares eles podem ser utilizados para banhos quentes, né, piscinas de água quente, ou até mesmo processos industriais, tá? Ele quer saber por qual processo de transferência de calor a água vai do coletor solar, que é isso aqui, né, para o reservatório de água. Então aqui eu tenho, ó, a água fria, que vai entrar aqui no coletor solar, que recebe radiação solar, né? Aí a água aqui esquenta com essa energia que recebe do Sol e ela sobe para o reservatório térmico. Então a água, depois de ter sido aquecida pela energia solar aqui, sobe para o reservatório térmico. Ele quer saber a partir de que mecanismo de troca de calor essa água quente sobe para o reservatório. Então vamos dar uma olhada nos mecanismos de troca de calor. Os mecanismos de troca de calor são convecção, condução e radiação. Então, o primeiro que a gente vai tratar vai ser a convecção. A convecção é típica de fluidos, ou seja, gases e líquidos. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma panela com um líquido aqui dentro e essa panela está recebendo calor do fogo, tá? O líquido que está aqui embaixo vai esquentar, né? Porque está recebendo aqui calor do fogo e as moléculas vão ficar mais agitadas. Com isso, vou ocupar um volume maior e elas ficam menos densas. Como elas ficam menos densas, elas tendem a subir e a que está em cima, mais densa, tendem a descer. Então gera essa corrente de convecção que a gente está vendo aqui. Então, o processo de transferência de calor por convecção ocorre pelo movimento do próprio fluido. O menos denso sobe e o mais denso desce e com isso vai trocando calor por todo o líquido. Por isso que o ar condicionado ele é colocado sempre em cima. O ar que está mais denso desce, o que está menos denso sobe e isso vai esfriando todo o ambiente, tá? O segundo mecanismo de troca de calor que a gente vai ver aqui é a radiação. Esse mecanismo de troca de calor é feito através de radiação térmica. São ondas eletromagnéticas, né? Então, ondas eletromagnéticas, por exemplo, são aquelas que vêm do Sol, do fogo. Repara que aqui, essa panela, né, e essa outra aqui, elas não estão em contato direto com o fogo. Mas essa radiação vai do fogo, né, para os objetos, esquentando eles. A gente recebe essa radiação, por exemplo, do Sol, né? E essa radiação, essas ondas eletromagnéticas, elas podem também se propagar no vácuo. Então, essa transferência de calor acontece tanto no meio material quanto no vácuo, tá? E a terceira é a condução. A condução, ela só ocorre em meios materiais. Aqui, a panela está esquentando aqui, né? Porque está próxima do fogo, recebendo radiação térmica.
As moléculas que estão aqui vão ficar quentes e vão ficar mais agitadas. Elas vão colidindo com as moléculas que estão do lado delas e através dessas colisões elas vão transmitindo calor. Então esse calor, através dessa colisão entre as moléculas mais quentes, ou seja, mais agitadas, colide com as moléculas que estão menos agitadas, que vai colidindo com as outras, com a sua vizinhança, até chegar nesse caso aqui, ó, na mão da pessoa que está segurando a panela. Isso acontece muito rápido. Se você pega uma panela de metal, coloca no fogo, rapidamente a sua mão esquenta, né? Só que esse mecanismo, ele não ocorre pelo movimento da matéria em si, né? Igual no caso da convecção. Ocorre pelo movimento das moléculas que ficam mais agitadas, que colidem com as moléculas vizinhas, e através dessas colisões vão conduzindo calor, certo? Ao longo do material. Então, a convecção ocorre pelo movimento da própria matéria, gerando a chamada corrente de convecção, né? No nosso exemplo da panela ali, aquela matéria que estava mais próxima do fogo, ela fica mais agitada, né? Ocupa um volume maior, ou seja, sua densidade diminui e ela tende a subir, o que está em cima mais denso tende a descer e vai gerando essa corrente de convecção, transportando calor ao longo de todo o material. E ela é típica dos fluidos, ou seja, líquidos e gases. A radiação é transferida de ponto a ponto por radiação eletromagnética, certo? E ela se propaga mesmo através do vácuo. Não precisa de um meio material para se propagar, que é o exemplo do Sol. Conforme a gente vai se afastando da Terra, a atmosfera vai ficando cada vez mais rarefeita, até que não tem nada, mas a radiação solar chega aqui do mesmo jeito, né? Então ela se propaga no vácuo. Isso acontece em qualquer onda eletromagnética. E na condução, o calor é transferido através do material sem que haja movimento do próprio meio, né? Diferente da convecção, certo? E ocorre em fluidos e sólidos. Parte da matéria que está mais próxima, ele recebendo calor, no caso da panela, a parte que está mais próxima do fogo, esses átomos ou moléculas, eles recebem calor, as moléculas ficam mais agitadas, colidem com os átomos ou moléculas que estão na vizinhança, e através dessas colisões, o calor vai sendo transmitido, tá? Aqui vai bater no vizinho, que vai bater no outro vizinho, até chegar no caso ali na mão da pessoa. E elas só ocorrem em meios materiais, né? Porque se são átomos e moléculas que estão colidindo com o outro, tem que ter um meio material para isso poder acontecer. Então, o que ele pergunta aqui, né? Ele quer saber por qual desses mecanismos de troca de calor a água sai aqui, ó, do coletor solar e chega no reservatório de água, a água quente. Como é o movimento da própria matéria, a água que está aqui, ó, recebe radiação solar, ou seja, esse mecanismo pelo qual o coletor solar recebe energia é por radiação, né? Porque está recebendo do Sol, a água esquenta e sobe para o reservatório de água por convecção, porque é pelo movimento da própria matéria, do fluido. No caso, o fluido que está aqui mais quente, as moléculas ficam mais agitadas, elas ficam menos densas e tendem a subir. Então, como há o movimento da própria matéria, né, no caso aqui, a água que vem dos coletores solares ficam menos densas e sobem, o movimento da própria matéria, isso é dado por convecção, tá? Alternativa E. Então, uma questão simples, que basta você conhecer os 3 mecanismos de troca de calor aí, para você poder acertar a questão, certo? Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. Dúvidas, deixe nos comentários que eu respondo. Um abraço e até a próxima.